volta com o nosso Tudo Posso. Lembrando que você participa da nossa revista eletrônica, pode, sempre deve mandar pra gente o WhatsApp 0 operadora 11 94494 5023. Eu, a Maria Cândida, os nossos convidados, estamos todos aqui esperando as suas perguntinhas. E olha, apesar de boa saúde e da prática de exercício físico, algumas pessoas podem ainda ter um corpo com contornos assim desproporcionais devido a depósitos de gordura localizada. Essas áreas podem ocorrer devido a características genéticas, a falta de controle de peso ou até mesmo a falta de atividade física. A lipoaspiração pode ser usada para tratar esses acúmulos de gordura em várias partes do corpo. Aí inclui coxa, braço, pescoço, a cintura, nas costas e até outras partes aí do corpo. Em alguns casos, a lipoaspiração é realizada isoladamente. Em outros, é usada com procedimentos de cirurgia plástica, tais como facelift, a redução de mama ou abdominoplastia. Hoje, para conversar com a gente sobre lipoaspiração, tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, aliás, elas são várias, Dr. Alexandre Cataoca, cirurgião plástico, está com a gente mais uma vez. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Ele veio acompanhado, inclusive, de um arsenal de cânulas aqui. Cânulas, é esse o nome, mesmo, né? São cânulas. São os brinquedinhos aí que o médico usa. Olha isso, gente. Eu gostei dessa cânula. Por que, Maria Cândida? Porque ela tem cor, ó. Colorida, né? Colorida. Porque sempre eu vejo cânula que não tem cor. É cinza, né? Por que agora tem? Não, na verdade, essa pra gente facilita para saber o número da cânula. Entendi. Entendeu? Qual que é a espessura dela. Então, isso não é uma pra facilidade. Não é estética. Não é só Doutor, estética. Na hora da cirurgia, o paciente não vê a cor. Ele vai estar sedado, né? Vai estar dormindo, vai estar dormindo. Certo. Não vai ver a cor da cânula, não. Tem sempre uma anestesia na hora da lipoaspiração? Sim, obrigatoriamente. Lipoaspiração é uma cirurgia, né? Não dá para fazer cirurgia sem procedimento anestésico, tá? E para fazer o procedimento anestésico, é o anestesista que tem que fazer isso. Não existe... Esse negócio que o pessoal fala, eu vou fazer uma mini lipo no consultório. Pessoal, toma cuidado. Na verdade, é assim. Você vai fazer uma anestesia, né? A lipoaspiração é uma cirurgia. Tem pessoas que morreram com essas lipos clandestinas, né? Então, assim, cirurgia plástica em hospital ou clínica credenciada, com cirurgião plástico. Hoje em dia está tendo um curso de final de semana que estão formando cirurgiões plásticos. Nossa. Isso, assim, para mim é o fim do mundo, tá? Estão fazendo em uma semana um curso, né? E o cara fala, não, agora eu sou cirurgião plástico. Isso não existe. Gente, tá? não tem nem curso de, sei lá, qualquer coisa por uma moça, mas de forma alguma. Para você mexer com saúde, né? Ainda mais uma cirurgia invasiva como essa, né, exatamente. Então, isso que você me falou, tem anestesia? Tem anestesia e com anestesista. Tá? Okay. Então, porque é uma cirurgia. Então, fica a dica aí para vocês olharem o CRM do médico. Exatamente, é tão fácil, né? Então, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou do CREMESP, qualquer um dos dois. Então, ó, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou CREMESP, entra lá e checa o CRM, que aquele é como se fosse um número, um número do médico, que credencia o médico como um bom médico. Aí lá tem a especialidade que esse médico é credenciado. Exatamente. Só médicos que são cirurgiões plásticos é que podem fazer esse tipo de procedimento. Entendi. Tá? Nossa. Vamos lá, doutor. Por que as pessoas buscam a lipoaspiração? É para emagrecer? Bom, isso? Não. Lipo não emagrece ninguém, lipo só dá contorno. Tá? Não adianta você estar gordinho e querer fazer uma lipoaspiração. Vai ficar uma porcaria. Por que vai ficar muito ruim? Porque a pessoa não teve mudança de hábitos de vida, a pessoa não teve emagrecimento e não vai dar contorno corporal nenhum. Então, é aquela coisa. Todo mundo chega e fala, eu tô 10 quilos acima, eu quero fazer uma lipo. Grande bobeira. Na verdade, a lipo é feita quando você está no seu peso, só que as formas não estão bonitas. Para dar um contorno corporal. Então, eu vejo que as pessoas que fazem lipo, eu tenho várias amigas, eu já fiz e tudo, elas fazem, de tempos em tempos elas fazem. Por quê? Porque não foi bem feita? Nada disso. Não é isso, Maria Cândida. O problema é o seguinte, a pessoa vai pelo lado que é o mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é o mais correto, tá? O mais correto é a pessoa mudar os hábitos de vida. Você falou de uma vida saudável, esporte, alimentação. Se você não fizer isso, não adianta, a lipoaspiração não vai ficar legal.
Aí faz a lipo, daqui 2 anos, 1 ano, volta no consultório do médico, às vezes até menos. Olha, tem gente que faz de 6 em 6 meses está fazendo lipo. Mas isso é uma loucura, porque os riscos vão aumentando. Modelo, não tem, doutor? Tem. Ixi, tem pacientes nossas aí que voltam de 6, 8 meses, então, para quem tá gordinho, a lipoaspiração vai ser um processo lá na ponta. Exatamente, Seria isso. É o final, o processo final. Esse é o processo final. Não adianta levar a lipo como uma forma de emagrecimento, ela não é. Tá certo. E lipo, muitas vezes, por exemplo, eu fiz aqui atrás, na perna, há muitos anos atrás, nem sei se eu já contei isso, quando as cândulas eram gigantescas, desse tamanho e tal, e ficou assim, ó, como se fosse uma depressão, isso, sabe? ondulações. Então, por que faz isso? Porque essas ondulações são muito comuns pós-procedimento de lipoaspiração. Por quê? Forma-se uma cicatriz lá dentro. E essa cicatriz pode ser perfeita ou não, como a cicatriz de fora. Pode dar a famosa fibrose, que é o nosso grande medo e o grande medo de ficar numa lipoaspiração. Isso denota um erro? Não, na verdade o próprio organismo cicatrizou errado e fica as ondulações. Por isso que lipo não serve para dar o melhor contorno. Nesse caso, essas pessoas como eu não deveriam fazer lipo. Depois mais lipos não. Não, né? Eu não indico, porque se já teve uma fibrose numa vez, a chance de novo. ter novamente é muito grande. Mas, doutor, hoje os procedimentos já mudaram, né? Até a gente conversava aqui nos bastidores, né? Até perguntei, o senhor já aposentou essas cândulas, né? Aí ele até brincou, não é que aposentei, que eu não uso mais. Hoje eu faço por vibro... a gente usa um aparelhinho que chama vibrolipoaspirador. Vibrolipoaspirador. Na verdade, ele faz uma vibração, quebra a gordurinha e aspira. Pro cirurgião, uma comodidade muito grande, porque eu aspiro muito mais, com uma segurança maior até, e mais rápido. Entendi. Então, o meu ombro agradece, tá? Com a cânula, o que acontece? A gente tem que fazer um pouquinho mais de força. Então, o trabalho cirúrgico é muito maior. Então, só para ter uma ideia, num vibrolipoaspirador, a gente aspira entre 2 litros e meio em 1 hora. Com a cânula, 1 litro, 1,5 litro. Então, é uma diferença grande. É um aspirador mesmo, né? Na verdade, é um aparelhinho que é ligado. Tem uma cânula e aí tem um aparelho aqui que ele vibra. Então, essa cânula fica assim, fazendo uma vibração. Quando você entra, ela quebra a gordurinha e aspira. Aí aspira para a mangueira e vai para o Doutor, eu sempre imagino que de repente uma cânula como essa pode perfurar algum órgão interno. Sem sombra de dúvida. É um dos riscos. Isso? Sim, é possível. É um dos riscos da lipoaspiração, a perfuração, embora seja um risco muito pequeno. Os trabalhos falam 1 para cada 100 mil ou 300 mil lipoaspirações, mas existe esse risco. Tá? Ainda mais quem não é cirurgião plástico fazendo trabalho de cirurgião plástico. É o que eu vejo, Maria Cândida. Eu sou perito, né? Então, muitos dos casos de erro médico, óbitos, caem com a gente para a gente fazer análise, né? E a grande maioria que acontece isso não é cirurgião plástico. É um médico, às vezes nem é médico, que está fazendo um procedimento que não é o adequado, né? Então, acontece, tá? Perfuração, todo mundo chega no consultório, pô, doutor, mas tem esse risco? Lógico que tem. Lógico que tem. É muito pequeno, mas existe. Entendi. Tem limite para fazer uma lipoaspiração? Sim, tem de repente, limite. assim, doutor, a pergunta é... A pergunta para a pessoa vai lá e fala, quero me lipoaspirar. Maria Cândida, é isso mesmo. É isso então, mesmo. existe Olha, esse limite. aqui. Mas isso é o comum, né? É o que a gente recebe no dia a dia. É porque é o seguinte, é uma questão financeira até, né? Sim, da pessoa. a pessoa Você quer faz fazer uma tudo vez numa só. vez, exatamente, mas não é assim, tá? Na verdade, tem trabalhos que quantificam o quanto você pode ser lipoaspirado, tá? Hoje, a meta é entre 5% a 7% do corpo, do peso corporal. Uma pessoa de 60 quilos, por exemplo, pode lipar de 3 até 4 litros e 200. Não pode lipar mais do que isso. Mais do que isso, há um risco muito grande. Então, o médico ele já entra sabendo disso. Ó, eu posso lipar no máximo 4 litros e 200, não posso lipar mais. Antigamente, a gente via mega lipoaspirações de 12 litros, 15 litros. Hoje isso não existe mais, porque o risco é muito grande. Então, para diminuir esse risco, foram feitos trabalhos e viram que essa é um quanto adequado. Outra coisa, eu quero limpar o corpo inteiro. Não, pode limpar até 40% da superfície corporal. Mais do que isso, funciona como um grande queimado. A lipoaspiração, a gente faz essa analogia com um grande queimado. Mais de 40% é um risco muito maior. Nossa, você vê como o médico tem que ser responsável e consciente, porque não é brincadeira.
é uma cirurgia. Às vezes a pessoa fala, vou tirar uma coisinha aqui. Não é. É o que eu mais ouço, tá? Chega no consultório, ai, doutor, mas eu só tenho isso. Faz um consultório. De maneira alguma, é cirurgia. Cirurgia tem N fatores que podem dar errado, sim. Isso daí tem que estar no hospital. Eu acho que não é nem que a pessoa não quer ir para o hospital. É que no hospital vai ter que pagar o hospital, pagar isso, mas pagar infelizmente é aquilo que eu falo para todo mundo, barato sai caro, tá? E o caro nesse caso é a vida, tá? Então eu acho que não tem nem o que discutir. Eu nem discuto, tá? Chega nesse ponto, nem discuto. Quer fazer bem, se não... Ó, tem uma pergunta de um telespectador aqui. Fala, a região lipoaspirada nunca mais acumulará gordura? Aquela região, não mesmo, tá? Porque os adipócitos, são as células de gordura, foram aspiradas. Porém, se você engorda em outras regiões que não foram lipoaspiradas. Fica mais feio o corpo. Ele vai ficar mais ele vai ficar deformado, sim, né? vai ficar mais deformado. Nossa. Bom, se você tem mais perguntas, pode mandar pra gente. 0 operadora 11 94494 5023. Maria Cândida tem mais questionamento aí, né? Olha, fumantes têm maiores riscos de complicações na realização da lipoaspiração? Sem sombra de dúvida, não só da lipoaspiração, como qualquer outro procedimento cirúrgico ou não, tá? Fumante, o que a gente indica? Parar de fumar para operar, tá? Há um risco Para quanto tempo? O mínimo 1 mês antes e 2 depois da cirurgia. Nossa, e 2 depois o fumante não aguenta. No mínimo. E é o que a gente indica, porque o risco maior de necrose, o risco maior de sangramentos intraoperatórios e o risco maior de trombose. Então, o maior medo numa lipoaspiração, como qualquer outra cirurgia, é a trombose, tá? Todo mundo acha que é perfuração. Não é perfuração, é trombose. Fumante aumenta muito esse risco. Então, tem que parar de fumar para poder operar. Nossa, isso eu nunca tinha ouvido, sabia? Não, também não, Maria Cândida, também não. Nossa. Doutor, lipoaspiração, dependendo da parte do corpo, ela muda de nome ou não? Na verdade, é tudo lipoaspiração, É tudo lipo. tá? Abdominoplastia. É outra coisa. É outra coisa? Abdominoplastia, a gente tira a pele da barriga. Aquela pele que caiu, a gente vai e puxa. Isso é abdominoplastia. No procedimento, então, naquele processo da pessoa que estava obesa, que emagreceu, ela pode fazer lipo, vamos supor, pode você pesava fazer... 140 quilos, você emagreceu 60 quilos. A pele não vai voltar. Essa pele que não volta chama-se abdominoplastia cirurgia. Perfeito, perfeito. Ou mulher grávida, né? Mulher grávida, né? Gestante que engorda montão, tem que tirar essa pele. E pode associar as duas práticas? Pode. Possível. Hoje é muito comum, né? O corriqueiro nosso é a associação entre lipoaspiração e abdominoplastia. Só que a abdominoplastia, né, doutor, fica uma cicatriz bem grande, Sim, a né? cicatriz é muito grande. Isso você falou bem grande. Quanto é? Ó, vai variar aí de 35 até 60 centímetros. Como que embaixo. é? Não, de 35 é mais que uma régua convencional, né? Gente, mas se for a barriga toda, são 60. A barriga depende do tamanho da pessoa, né? A pessoa que tem um quadril muito largo vai ser o quê? Maior essa cicatriz, sem sombra de dúvida. Chega até 60 centímetros. Nossa. É grande. E aí, onde que fica essa cicatriz? Fica na marca do biquíni, né? Da calcinha, bem embaixo, na região de baixo, que é a região onde a gente faz a atração para tirar essa pele. Vamos lá, o Maurício está com a gente hoje, está de plantão no nosso WhatsApp. Aliás, Maurício, você viu que ele veio da mesma cor que eu, né? Aliás, tá todo mundo hoje, né? Exatamente, Só o doutor. Vai lá, Maurício, bom dia para você, rapaz. Bom dia, Rafa, Maria, bom dia, doutor, bom dia. Muitas perguntas chegando no nosso WhatsApp. E eu vou começar com a da Andréia, ela é de Manaus. Ela pergunta, quanto tempo após o parto pode-se fazer a lipo? Tá, uma pergunta muito importante, porque tem gente que acha que faz o parto e já pode fazer uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia. Isso não existe, tá? Tem que ter todo o retorno hormonal, então os hormônios têm que estar certinho. Quanto tempo que é isso? Até 1 ano para entrar no eixo. Então, menos de 1 ano, a gente nunca indica fazer uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia ou qualquer outra cirurgia pós-gestação. E quando a gente vê essas atrizes e tal, a Andréia que tá me ouvindo deve pensar nisso. Você vê essas atrizes, de repente, uau, elas ficam com aquela barriga chapada. Logo depois da gravidez? Então, mas ó, eu acompanhei algumas pessoas, algumas atrizes, tá? E assim, dieta, atividade física, consegue voltar. A pessoa engordou o tanto que é a meta, de 8 até 13 quilos, e depois pegou pesado, volta, viu? Volta, volta mesmo. Força de vontade, foco e força de vontade. Eu pensei que elas faziam lipoaspiração Não, escondida. não, senhora, isso não existe, tá? É uma coisa, é uma lenda. Ah, eu fiz a Mentira, não fez, não tem louco pra fazer isso, tá? Na verdade, isso é foco, determinação, a pessoa consegue. Maurício, vai lá com você. O Lucas, ele é de Belém do Pará. Ele pergunta se tem alguma parte do corpo que fazendo a lipo você tem mais risco na cirurgia.
Não, na verdade, assim, o risco da cirúrgico é dependente da quantidade, se é uma quantidade muito grande, né, de gordura que você está tirando, mas a localização, não. Tá, mas, Alexandre, o doutor acabou de explicar pra gente aqui que tem uma quantidade limite para se tirar, sim. ok. Pode, por exemplo, tirar um tanto, depois de um tempo, tirar outro tanto no mesmo espaço? Pode. É possível isso, normal? É que, na verdade, quando a gente tira de um espaço, aquele espaço fica sem nada, né? Mas ok. pode tirar de outros espaços. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tem muito na região atrás, muito na região da frente, mesmo assim ela já teve emagrecimento, tudo. Tá. Vamos ter que fazer em 2 etapas. Então faz primeiro a parte anterior, perfeito. depois de alguns meses faz a parte posterior. Eu tenho uma dúvida. A gente estava falando de Abdominoplastia. abdominoplastia. Nome complexo. E estamos falando de lipoaspiração. A lipoaspiração é como se fosse um aspirador, tira aquela gordura. Isso. Aí a pessoa se engordou muito, vai ficar uma pele. Exatamente. Então ela tem que fazer lipoaspiração e a abdominoplastia? Grandes chances de ter. Se a pessoa tem muita gordura embaixo dessa pele, o que acontece? É o panículo adiposo, a gordura que está segurando a pele no músculo. Se eu tiro de uma vez essa gordura, o que acontece? Bluff, despenca essa pele. Despencou a pele, eu tenho que tirar. Tem casos em que a lipo não é recomendado, doutor? Sim, É? vários casos. Aí, idade gestante, né? Gestante, por Gestante, a pessoa que é obesa, obesa nunca. Pessoa que tem algum problema de abertura de músculo, uma hérnia muito grande na barriga, não pode fazer. Uma pessoa que tem algum problema clínico, como um problema cardiológico, problema respiratório, diabetes descompensada, todos esses são fatores que não podem ser feitos na lipoaspiração. Tem uma pergunta aqui também falando o seguinte: se a região fica dormente, fica? Fica. Num primeiro período fica bem dormente, muitas vezes insensível, tá? Depois vai voltando essa sensibilidade aos poucos. Demora um pouquinho, tá? Às vezes até um ano para você ter uma E tem que sensibilidade usar completa. cinta, né? Obrigatoriamente. Quanto tempo? Aí vai depender muito do médico. Geralmente de 2 a 3 meses. Tá, mas depende da região, doutor, ou não? Depende da região. Tem regiões que a gente acaba não colocando, né? Mas geralmente de 2 a 3 meses tem que colocar uma cinta. Esse pós-operatório é mais complicado? De que forma? O que mais tem O nisso? mais complicado são os primeiros dias, né? A dor pós-operatória existe, né? Os 5 primeiros dias são bem chatos, então a pessoa tem que ter repouso, tá? Esses 5 primeiros dias. Depois disso, não. Aí é mais tranquilo, tem que fazer as drenagens linfáticas, acompanhamento pós-operatório, mas aí é mais sossegado. Sol. Putz, sol tem que perguntar pro teu médico, tá? Eu libero no mínimo de 4 a 6 meses. 6 Antes meses. disso, não. Por quê? Há o pigmento do sangue que impregna a pele e chama hemociderina. A hemociderina com o sol oxida a pele, deixa escura. Tá? Então deixa eu fazer os cálculos aqui. A gente está agora em setembro. Não, por isso que as mulheres não fazem adianta, inverno. não adianta fazer lipoaspiração É, agora. não Não pode vai fazer. aproveitar o próximo Não, verão. até dá. Não, Outubro é? e novembro. Aí janeiro você já. Ah, não. Não dá, não. Sem chance. Tá, não, Agora, sem chance. esses dias mesmo a gente fez e teve essa pergunta, né? Doutor, mas eu vou viajar, vou pra praia. Desculpa, não pode. Não pode. Não pode. Só 2016 e 17 na virada, Aí sim, né? aí vai estar bem. Tem uma outra pergunta. Logo após a cirurgia, é comum presença de inchaços, acho que já falou, né? E ganho de peso? Muito comum. Ganho A de peso? Pô, às vezes chega a ganhar 5, 6 quilos no dia Só seguinte. pensa que vai. No dia seguinte. No dia seguinte, 6 quilos a mais. Mas por quê? Porque Inchaço, né? inchaço. Você Tá. tem muito soro. E só descolamento causa um inchaço, processo inflamatório que vai ganhar peso. O efeito não é imediato. De então. maneira alguma. Você vê a sua lipoaspiração no mínimo de 6 meses a 1 ano. Bom, o doutor Alexandre Cataoca hoje falando com a gente sobre lipoaspiração. Se alguma dúvida ficou, 0 operadora 11 94494 5023. Agora, entre todas as falas mais importantes aqui, né? Busque o histórico do médico, busque um profissional responsável, credenciado acima de tudo. Não é nenhum aventureiro que fez qualquer curso aí de final de semana que deve colocar a mão no seu corpo. Cuidado! Acima de tudo, a gente está falando de saúde, estamos falando de qualidade de vida. É isso aí. Corretíssimo. Que, Segurança acima de tudo, né? Ok. Muito obrigada, doutor. Obrigado mais uma vez. Brigadão. Intervalo? Intervalo. E atenção, mulheres, no próximo bloco nós vamos conhecer uma peça que está fazendo sucesso pela sua funcionalidade. Como que é, Rafa? É o vestido 5 em 1. Maria Cândida, Eu economia não sei também, como não que é, Maria economia Cândida? esse vestido aí. Economia. Compra um único vestido, você tem 5, 6 possibilidades de mutação. É o que a gente confere depois do intervalo, então não sai daí não.